Muitas pessoas imaginavam que a CPI mais bombástica desse ano seria a CPMI do dia 8 de janeiro. Entretanto, as revelações que vêm sendo trazidas na CPI do MST estão abalando as estruturas do atual governo Lula. E é sobre isso que a gente vai falar, a gente vai expor alguns fatos aqui que foram publicados na imprensa. E é importante que a gente analise com cuidado, a gente vai tentar ater um pouco mais a esse tema, porque os depoimentos que aconteceram ontem na CPMI foram avassaladores. Tanto que o próprio Arthur Lira teve que passar por cima da autoridade da CPMI, um desrespeito, e mudar algumas regras do jogo. Ou seja, o ministro do Lula, que estava convocado, arregou, ficou com medo. E o Lira teve que tirar ele da jogada. E isso causou uma perplexidade muito grande. A gente vai falar sobre isso nesse editorial. Então, não esqueça de se inscrever, curtir, compartilhar. É sempre importante que você esteja aqui conosco. O intuito do nosso canal é informativo, então a gente está aqui para fazer uma análise jurídica, uma análise política e até filosófica e econômica daquilo que está acontecendo na política brasileira. Então seja muito bem-vindo, sempre um prazer estar aqui com você. Não esquece de curtir e compartilhar, não, tá bom? Vamos lá, vamos começar aqui trazendo essa publicação do Ricardo Salles, que é hoje o relator da CPMI, e traz uma declaração um tanto quanto bombástica. Olha só o que ele disse. Hoje, ouviríamos o ministro Rui Costa. O que tinha sido uma grande vitória da CPMI, essa convocação do ministro do Lula, o Rui Costa, é obrigação do ministro comparecer quando convocado, é obrigação legal, é papel da CPMI fiscalizar o executivo. Entretanto, porém, o medo dos questionamentos fez com que o governo se mobilizasse para impedir sua vinda. Conseguiram, mas o ditado já diz que quem não deve, não teme, e se teme é porque deve. Enfim, fez um trocadilho aqui o Ricardo Salles, mas o que aconteceu na verdade, o jornal Metrópolis nos traz aqui, ó. Matéria do Igor Gadelha, do jornal Metrópole, por ordem de Lira, do próprio presidente da Câmara dos Deputados, que hoje se aliou ao Lula, tá? CPI do MST cancela depoimento de Rui Costa. O que aconteceu na prática, para vocês entenderem? Quando estourou a CPI do dia 8 de janeiro, o Lula ficou desesperado. O deputado Sanderson veio às redes sociais fazendo denúncias de que o Lula estava gastando muito dinheiro, do nosso dinheiro, diga-se de passagem, para que a CPMI não acontecesse, para que de forma alguma tivesse a CPMI do dia 8 de janeiro. O fato é que ele esqueceu da CPI do MST, e aí agora o pessoal do MST está revoltado com o Lula, porque o Lula deixou acontecer. E agora eles estão tendo que mobilizar, e mais uma vez o governo Lula usa seus tentáculos e a sua interferência ilegítima no legislativo para modificar um instrumento, ou seja, que é tão importante que a CPMI. Seria, a partir daqui, uma violação e um desrespeito às próprias instituições. Isso não pode acontecer. Então tem coisa muito errada acontecendo. Olha só o que diz a matéria do Metrópolis. A CPI do MST cancelou o depoimento à comissão do ministro chefe da Casa Civil, Rui Costa, previsto na tarde da quarta-feira. A ordem partiu do presidente da Câmara, o Arthur Lira, que anulou por completo o requerimento de convocação do Rui Costa. Lira acatou uma questão de ordem do deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo, contra o requerimento de convocação de Costa aprovado na comissão. O que Arthur Lira fez foi extrapolar os seus próprios poderes, ou seja, como presidente da Câmara, ele não poderia desrespeitar a presidência da CPMI, foi isso que ele fez, atendendo a um pedido de um único parlamentar do PT. Afinal, é um colegiado ou não? Se não, não precisaria de uma comissão. A própria palavra comissão diz que é mais de uma pessoa, senão não é comissão. É uma atividade individual. A comissão é que junta um grupo especializado para apurar, para, enfim, descobrir o que está acontecendo. E aí, o Arthur Lira vem e fala, não, o Rui Costa não vai comparecer.
Mas não para por aí, não. Tem mais coisa. Olha só a denúncia gravíssima que o próprio deputado federal também, Luiz Felipe de Orleans e Bragança, traz. Republicano se torna lulista e retira membros da CPI do MST. O governo está desesperado com essa CPMI a ponto de oferecer cargos dos ministérios para os republicanos, que era o partido do Tarcísio de Freitas. Tarcísio vai acabar saindo do partido, vai ter que sair do partido, e em troca o pessoal já começa a sair da CPI do MST. Luiz Felipe de Orleans e Bragança escreve o seguinte: o Partido Republicanos, que integrou oficialmente a chapa pela reeleição do ex-presidente Jair Bolsonaro em 2022, determinou nesta terça-feira, dia 8, a retirada de 2 dos seus parlamentares da Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga o MST. A decisão ocorre em meio a articulações para o Republicanos indicar ministro para a esplanada do presidente Lula, do PT. A decisão seria um dos primeiros passos para oficializar a entrada do partido para a base de apoio do governo do PT. Segundo o ofício enviado à presidência da Câmara dos Deputados pelo líder do Republicanos, o Hugo Mota, os deputados Messias Donato, que é do Espírito Santo, e Diego Garcia, do Paraná, estão desligados da CPI pelo partido. Enfim, o que está acontecendo? O Tarcísio de Freitas, aqui em São Paulo, já deu o claro recado que invasor de terra aqui não vai se criar. O movimento que agir da forma ilegal, inescrupulosa, invadindo terra, propriedade particular, aqui não vai dar certo. E aí o Tarcísio é do Republicanos. E o Republicanos agora, entrando na base de Lula, se alia às ideologias do Lula, inclusive, tirando aí oposição ao MST e a CPMI, que está feita para investigar e impedir que novas invasões aconteçam, protegendo assim, inclusive, o agronegócio. Mas olha só o quanto a questão é grave. O jornal Antagonista publicou aqui a fala de uma senhora, a dona Noêmia dos Santos, que era sentada. Ontem eu coloquei a dona Verusa para vocês ouvirem. Hoje, a declaração da dona Noêmia ainda é mais grave, ou tão grave quanto a da dona Verusa. E aí, o grande questionamento aqui é que ela foi expulsa com armas na mão da sua casa. Dá uma olhada o quanto esse movimento é pacífico. Chegaram por volta de 8 horas da noite, quebrando a minha barraca de machado e foice comigo e minha neném lá dentro. Aí eles arrebentaram a porta e foram até no quarto onde eu estava com a minha bebê. E puxaram ela de mim, que arrancou o couro, me passando entre o berço e o esteio, porque a nossa casa era de capim. Aí eles fizeram, me bateram lá, me deram cada safanão, que eu tenho problema na coluna até hoje. Eu não sei como que eu não fui para a cadeira de roda. Isso é muito constrangedor, é muito humilhante. É muito humilhante. Tiraram minha filha dos meus braços, levaram não sei para onde. Aí eu saí de dentro da casa porque ele estava cortando. E eu fiquei, joelhei lá fora, diante deles, e pedi a Deus: Senhor, proteja minha filha. Me proteja eu e minha família. Porque eu não sei aonde que a minha filha está. Traga minha filha de volta para mim. Senhor, coloca teu exército para nos proteger. Aí o que aconteceu, doutor? Pegaram minhas coisas, quebraram todas. Quebraram o berço da minha filha, quebraram tudo. Meu fogão ficou em estado péssimo. E nós fomos para lá. Eles falam que não tem arma, doutor, mas tem. Eles tinham armas poderosas que a polícia tem. Presta atenção nesse trecho da fala dela. Isso aqui corrobora com as investigações que a Polícia Civil daqui do estado de São Paulo tem feito. Em especial o caso do José Rainha, dentre outros,
Sim, eles têm armas, eles movem, é um movimento armado. E até agora, ninguém preso. Ninguém preso, nada de manifestação. Acontece e fica por isso mesmo. Mas presta atenção que tem mais coisa ainda. Tem também. Eles têm também, doutor. Eles têm, eu falava lá, doutor, eles têm, lá na Polícia Federal, eles têm armas sim, eles têm metralhadores, têm escopeta, tem tudo. E eles põem as crianças com chucho, com aqueles negócios que os índios usam, sabe? Tudo, faca, foice, machado e tudo. E a minha pergunta, mulher, falando que as crianças andam armadas com chucho lá, com todos armados, prontos para uma guerra, é o que você percebe. Vai ter manifestação do ministro dos Direitos Humanos? As deputadas, deputados do PT e do PSOL que dizem que são protetores das mulheres vão se manifestar a favor dela ou contra ela? Eu estou pagando para ver. Pagando para ver. O que vai acontecer com eles se algum parlamentar de esquerda vai se manifestar em solidariedade a essa senhora? Vai falar, não, agora nós vamos investigar o movimento. Agora é a hora da investigação. Então, isso só mostra o tamanho da hipocrisia do Brasil. Mas não para por aí, não. A dona Noêmia acabou de falar, agora vocês vão ouvir um trecho daqui do seu Joviano Rodrigues. Presta atenção. Mas o INCRA não podia fazer nada porque o INCRA morria de medo dessa organização. O INCRA morria de medo dessa organização. Escuta isso. Até hoje o INCRA morre de medo. Até hoje. O MST, hoje, eles perderam a força depois dessa denúncia minha. Porque pode perguntar aos senhores mesmo, o Valdemir Europa responde processo. Até uns 3 anos atrás ainda respondia o processo em liberdade. Ele diz assim, nós temos 10 inimigos no Brasil, 10, que traiu nós. O número 1 é Joviniano. O número 1 é Joviniano, porque nunca ninguém fez com nós na justiça o que ele fez. Porque eu Joviniano é o próprio senhor que está prestando o depoimento, tá, pessoal? rolei quase 40, ou foi 50, eu não tenho aqui, mas tá nos autos aí. Arrolei por nome, porque eles não têm CNPJ, eles não gostam de transparência, eles não gostam que a coisa funcione às claras. Então não bota nome, não bota CNPJ, então eu arrolei por nome no CPF. Foi assim na Polícia Federal que eu fiz, quando fui chamado. Pois bem, nós estamos diante de um senhor negro, provavelmente nordestino, porque eu acho que o pessoal chamado é da Bahia, então eu acredito que esse senhor seja da Bahia, nordestino, povo maravilhoso, que sofre demais na mão de políticos. A grande questão que tem de se discutir agora é, diante de tantas provas de uma instituição, que é a CPMI, ou a CPMI não tem valor, exclui-se, tire-se então a CPMI do papel constitucional que ela tem, que é de investigar. Mas não para por aí. Olha só, o deputado Carlos Sampaio traz mais uma denúncia aqui. Ex-integrantes do MST apontam funcionários de deputado do PT como líderes das invasões na Bahia. 2 dos principais nomes lecionados por ex-integrantes do MST como possíveis líderes em invasões de propriedade no sul da Bahia são funcionários do deputado Valmir Assunção, do PT. A denúncia foi feita durante a reunião da CPMI nesta terça-feira. A comissão vai confirmando aos poucos o envolvimento do PT com a onda de invasões que tomou o país desde a eleição de Lula. Não que os brasileiros já não soubessem, né? Não que fosse qualquer novidade a conivência do PT, até o apoio, até a própria, vamos dizer, o incentivo do PT em relação a essas ações do grupo organizado aí, né? O MST. Enfim, agora é esperar qual vai ser o posicionamento do judiciário, porque as revelações de ontem foram bombásticas e tomou a mídia, pelo menos a parte da mídia séria, que tem moral, reverberou esse conteúdo aí. Eu dou parabéns em especial aqui para o antagonista e também para o Metrópolis, que levantaram essas pautas aí e tiveram coragem
de expor o que está acontecendo, tá certo? Se você gostou, meu amigo e minha amiga, peço a você que curta, compartilhe, mande para mais pessoas. Assim as pessoas vão saber o que efetivamente está acontecendo. Nosso papel é tentar divulgar, nosso papel é tentar trazer à tona, trazer à luz aqui, efetivamente, sabe, todo o organograma, todo o sistema que acontece dentro da política brasileira, e para que a gente tenha até mais consciência. Sem consciência eleitoral, não tem democracia. E a gente preza pela própria democracia aqui, ou seja, o povo tem que saber o que os políticos fazem. É simples assim. Grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo editorial.